Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Thalisson e esse é o terceiro episódio do curso do Sistema GPM, o Sistema de Gestão, Produtividade e Materiais. Como no episódio passado do módulo de almoxerifado eu demonstrei como se realiza uma baixa de saída, dessa vez eu vou demonstrar para vocês como fazer esses dois processos, tanto da baixa de entrada como da baixa de saída, ao mesmo tempo, com a opção aqui, vindo na aba de almoxerifado, transferência de materiais SESMIT. Só uma observação é que eu vou pular a aba de requisição de materiais, já que é uma aba ainda inapta e nenhum colaborador do SESMIT até então, até o momento que eu estou gravando esse curso, recebeu o treinamento adequado para explicar ela mais a fundo, certo? Então eu vou vir exatamente para a aba de transferência de materiais SESMIT. E outra observação é que a transferência de materiais SESMIT não se faz necessário abrir uma transferência avulsa, por exemplo, como no processo da baixa de entrada ou da baixa de saída. Então, a partir do momento que eu apertei em transferência de materiais SESMIT, essa transferência já se inicia. Eu vou esconder as abas aqui, apertando nesse botão, e pronto. Aqui existem os mesmos campos, aparece aqui em cima a versão do sistema, a transferência de materiais de segurança, o código das duas, tanto da de entrada como da de saída, já que a transferência de materiais SESMIT, ela funciona com os dois processos primordiais, que são a baixa de entrada e a baixa de saída, só que residindo as duas na mesma transferência, na mesma aba, perdão. Então, é um processo um pouco mais complexo do que a baixa de entrada e a baixa de saída, já que os dois são realizados ao mesmo tempo. Então, todas as opções que possuem o asterisco são campos obrigatórios. Nesse caso aqui eu vou demonstrar para cada um de vocês, antes de realizar uma transferência de materiais, sendo os campos obrigatórios o estoque de origem, o estoque destino, o estoque de devolução, o fornecedor, o solicitante, o recebedor e a data de entrega e também o transportador. Como vocês podem ver, já teve um acréscimo da quantidade de informações que é necessário ser preenchidas. O estoque de origem remete a onde esse material vai sair, de onde esse material se origina, esse material que eu quero transferir. No caso das movimentações SESMIT, o estoque de origem sempre será o SESMIT, já que esse material vai sair do SESMIT para um determinado colaborador. Eu vou colocar aqui somente, por exemplo, o estoque de treinamento do SESMIT, que é o estoque que eu venho utilizando até então. Almoxerifado SESMIT treinamento. E outra observação aqui também é que, vindo nessa lupa, eu posso visualizar todos os materiais que eu possuo nesse estoque. É um relatório um pouco mal articulado, já que não tem tantas informações. Aqui ele vai mostrar o material, a unidade desse material, a situação na qual ele se encontra, a última movimentação que foi realizada nele. Passando o mouse aqui em cima, eu consigo ver qual foi a data exatamente. Aqui ele mostra somente a quantidade de dias, o saldo que eu tenho nele e a quantidade que eu tenho disponível. Como não tem nenhum material provisionado, então a quantidade disponível é exatamente a quantidade de saldo. Eu posso pesquisar determinado material, também posso gerar um relatório em Excel desse relatório, exatamente desse relatório que está aparecendo aqui para mim na tela, se eu quiser, por exemplo, fazer uma tabela dinâmica. Então eu vou fechar aqui, só mesma observação, que essa lupa ela tem essa funcionalidade. O estoque destino seria onde o material do estoque de origem vai ser enviado. Por exemplo, aqui eu vou dar uma transferência de base para base, eu não vou dar uma transferência de colaborador para colaborador, ou, sendo mais específico, do SESMIT para um colaborador. Vou colocar aqui, por exemplo, o SESMIT de Juazeiro. Então, eu vou enviar do almoxerifado SESMIT treinamento para o SESMIT de Juazeiro. O estoque de devolução ele funciona da seguinte forma: caso haja uma devolução, caso não seja a primeira entrega, esse material precisa ser devolvido. Como, por exemplo, vamos supor que eu esteja transferindo o material para um colaborador, uma luva mista, como eu já venho dando exemplos dela aqui. Então, se não for a primeira entrega, se esse colaborador não tiver sido contratado agora, ele vai precisar me devolver esse material. Então, o estoque de devolução é para onde esse material de devolução vai, para onde ele vai ser destinado. Então, nesse caso aqui, a gente criou alguns estoques. Eu vou colocar aqui, sucata, SESMIT. Todos os SESMIT possuem a sua sucata. Então, nesse caso aqui, como eu estou na base de Juazeiro, gravando esse curso exatamente agora,
Então eu vou colocar na sucata SESMIT Juá. Outra opção também é que nesse caso, como vai para o SESMIT Juazeiro, é interessante que se coloque sucata SESMIT Juazeiro. Aqui tem a opção a mesma opção da baixa de saída, que seria transferir totalmente os materiais que eu possuo no estoque. Eu posso selecionar também a opção da situação na qual esse material vai ser transferido, sendo ela novo sucata, caso possua mais de um estado desse material. Eu posso selecionar ou não ele, é a mesma coisa da baixa de saída. Então eu vou pular essa parte aqui. Tem a questão da observação de entrega e da observação de devolução também, que caso eu ache necessário é interessante utilizar para ter um relatório mais coeso. Outra coisa também é que o fornecedor e o transportador, nesse caso aqui somente o transportador não será CIPEL, então o fornecedor continua sendo CIPEL Construções LTDA, o solicitante é o colaborador, nesse caso o colaborador solicitou a troca, ou nesse caso aqui, o responsável pelo estoque SESMIT Juazeiro solicitou o material desse estoque. O código reserva não possui, a data de entrega, mesmo padrão da baixa de entrada e baixa de saída, e o recebedor seria quem vai receber esse material na base. Como eu estou transferindo, por exemplo, de base para base, seria o supervisor ou responsável pelo estoque SESMIT Juazeiro. Atualmente é Guilherme Barreto Santos, atualmente. O transportador seria o SESMIT Juazeiro, mas eu também tenho outras opções, por exemplo, eu posso colocar a CIPEL, aqui vai variar mais da sua concepção, eu vou colocar aqui o transportador CIPEL. Novamente, tendo as observações de entrega e a observação de devolução. Nesse caso aqui ele dá duas observações, por quê? Possa ser que eu tenha alguma observação a fazer para a entrega desse material e possa ser que eu tenha alguma observação sobre a devolução dele. Então ele dá duas opções. Eu vou salvar aqui e pronto, essa baixa de entrada com o código que está aqui em cima e a baixa de saída aqui com o código que também está aqui em cima, já está salva. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, esconder os campos para poder facilitar a visualização. E aqui funciona da seguinte forma. Os materiais aqui seria a situação do destino, seria o material que eu vou entregar para o estoque destino. Então vamos supor que eu quero enviar as luvas mistas. Só mais uma observação também, é que aqui ele já puxa exatamente o material que eu tenho no meu estoque. Se eu for na lupinha agora e ver quais são os materiais que eu tenho nesse estoque, será exatamente os materiais que estarão aparecendo aqui, nesse campo. Então apertando aqui, vai aparecer os campos, ou melhor, os campos não, os materiais que eu possuo em estoque. Aqui ele aparece a quantidade, o código desse material, a nomenclatura desse material, a unidade de medida dele e a situação na qual ele se encontra no estoque. Nesse caso aqui tem uma nova e tem uma sucata também. Então, como eu quero enviar a nova, eu vou selecionar aqui a luva de vaqueta mista. Já tinha algumas no estoque, então ele acabou somando com as que já tinha, da baixa de entrada, mas não tem problema, já que é somente uma transferência fictícia. Então, apertando aqui luva de vaqueta mista, ele já mudou algumas opções aqui, já puxou algumas coisas. Por exemplo, aqui agora eu já consigo selecionar qual é a situação que esse material está indo para o estoque destino, somente lembrando, para o estoque destino. Então ele está saindo desse estoque aqui, o estoque de treinamento do SESMIT, para o estoque do SESMIT Juazeiro. Então, qual é a situação na qual esse material vai ser enviado? Tem algumas opções aqui, eu não vou entrar muito a fundo nessa opção, porque varia muito da situação. Nesse caso eu vou estar enviando como novo, mas também tem a opção de avariado, salvado, sucateado, armazenamento, caso ele vá ser armazenado, aferição ao laboratório, triagem ou extraviado em caso de perda. Então nesse caso eu vou enviar novo mesmo, já que ele está no estoque como novo. Então eu posso colocar a quantidade. E outra coisa também é que não é possível, da mesma situação da baixa de entrada e de saída, é que não é possível colocar uma quantidade acima do que eu já possuo em estoque. Se eu quiser colocar 31, por exemplo, ele vai acusar o mesmo erro da baixa de saída. Então eu quero transferir as 30, nesse caso eu vou transferir somente uma, porque é só um exemplo, e ele vai realmente para o estoque de SESMIT Juazeiro. Mas como esse estoque vai ser inativado em breve, então não haverá problema nenhum, já que é somente uma transferência exemplificatória. Eu vou esconder aqui os campos. Aqui eu tenho um valor desse material e, como eu já havia falado, como ele já está pré-cadastrado com o valor, não se faz necessário preencher nada.
aqui tem uma opção importante. Ele pede o estoque de devolução, mas caso não haja devolução, esse estoque vai ficar aqui somente como uma observação, ele vai somente aparecer no relatório. Nesse caso aqui, por exemplo, como eu estou enviando para um estoque SESMIT, normalmente quando é realizada uma transferência de estoque para estoque não há uma devolução, estoque para estoque não, de base para base, não há uma devolução, já que é sempre primeira entrega, então normalmente a gente desmarca essa opção de devolução. Mas nesse caso aqui, como eu havia dito, é somente uma exemplificação, então eu vou deixar marcado para poder mostrar para vocês na prática como funciona a devolução desse material. Então aqui em Seleciono Material, ele aparecerá esse material aqui em específico, que eu selecionei para entrar, só que agora ele vai puxar desse estoque, do estoque destino. Então no estoque destino eu possuo essa quantidade aqui, 52 avariadas e 95 novas, certo? Então aqui eu posso selecionar qual dessas daqui eu vou devolver. Eu vou selecionar uma nova aqui, por exemplo, para trocar nova para nova, então não vai interferir em nada no saldo atual do meu estoque, certo? Eu posso selecionar qual é a situação da devolução, da mesma forma que eu posso selecionar a situação do destino. Então eu posso colocar aqui que está variada, salvada, entre outras, mas eu vou deixar como nova também, já que é somente um exemplo. Então eu vou colocar aqui a quantidade que vai ser devolvida. Nesse caso aqui, como eu possuo 95, eu poderia colocar as 95, independente da quantidade na qual eu esteja entregando. Então, eu vou colocar somente um aqui, por ser um exemplo novamente. Mas eu posso colocar exatamente essa quantidade que eu possuo em estoque, nas duas opções. Independente da situação, se eu tenho ou não a quantidade exata. Então, aqui agora a próxima opção que ele dá, que também é obrigatória, é o motivo. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem os motivos que existem, sendo os motivos o consumo total do item, ou seja, o consumo total da luva de vaqueta, o mau uso desse estoque destino em relação ao material, o extravio, ou seja, um caso de perda do estoque destino desse material, e a primeira entrega dele. Só uma observação aqui, se fosse primeira entrega ou caso de extravio, não haveria uma devolução, então o colaborador não devolveu esse material, mas o cara, por exemplo, é um estoque de um colaborador, não um estoque de uma base. Então, para remover do estoque dele, eu vou precisar, em caso de extravio, por exemplo, eu vou precisar deixar a devolução marcada, caso contrário, vai haver 2 luvas de vaqueta no estoque do colaborador, o que não pode acontecer. Então, eu vou deixar aqui como o consumo total do item, por exemplo, mas novamente, caso fosse um estado, um motivo de extravio, então eu deixaria marcada a devolução, já que o colaborador não pode ficar com 2 materiais iguais no estoque, ainda mais uma luva de vaqueta. Em caso de auditoria, isso daria um problema. Então eu vou deixar aqui como consumo total do item, só mesmo para exemplo. A ODR é a ordem de desconto no relatório. Aqui, ó, gerou ordem de desconto na requisição. Então, caso eu marque, aparecerá no relatório a opção da ordem de desconto desse material em específico. Eu não vou marcar, porque vai sair no relatório e pode ser que dê algum tipo de problema depois, mas é autoexplicativo. A ordem de desconto seria descontar esse material, principalmente em caso de extravio, por exemplo, ou de mau uso. Então, caso aconteça, se faz necessário marcar a opção de ODR. Nesse caso, eu não vou marcar. E o certificado de aprovação desses 2 materiais aqui. Então, o certificado de aprovação aqui, o CA, é 12244. Então, pronto, essa primeira parte aqui da transferência de materiais está concluída. Eu vou apenas incluir aqui. E aí agora, esse material aqui vai ser entregue e esse material aqui vai ser devolvido. Você pode ver aqui, por exemplo, que o estoque de origem desses materiais são diferentes. Esse material aqui, a primeira luva de vaqueta, ele se origina do estoque 306. O estoque 306 é o estoque de SESMIT treinamento. Então aqui é a entrega e aqui é a devolução, certo? Como eu sei disso? Novamente, o estoque de origem, ou seja, de onde está saindo esse material aqui, é o estoque 306. O estoque 306 é o estoque almoxarifado SESMIT treinamento. O código fica aqui ao lado do nome. Então, o outro aqui é o estoque 93. O estoque 93 é o SESMIT Juazeiro. Então, essa daqui é basicamente o processo de uma transferência. E as opções que aparecem aqui são as ações, da mesma forma da baixa de saída e da baixa de entrada.
o estoque de origem e o estoque destino, para onde esse material vai. Nesse caso aqui, os materiais que vão ser transferidos, o grupo desse material, o certificado de aprovação dos dois, já que colocando para um aqui vai valer para os dois, tem que ser exatamente o mesmo material, a quantidade desse material que está sendo transferida, nas duas opções, o valor desse material, o saldo que eu possuo nesses dois estoques e o saldo que eu possuo no estoque destino, por exemplo, e o motivo aqui ele ficou como CT, porque como você pode ver tem uma abreviação aqui, CT, MU de mau uso, EX de extravio e PE de primeira entrega, então ele puxa somente essas iniciais. E movimentado a vida útil. Por exemplo, o material no estoque 306 foi a última movimentação dele, foi há 3 dias. E a última movimentação desse material no estoque 93 foi há 27 dias. E a vida útil dele é 2 meses. Então não bateu a vida útil dele ainda. Nesses casos vocês devem se atentar em relação à vida útil desse material que já está pré-cadastrada aqui na aba de cadastro. E aqui no final ele pergunta se vai gerar uma ordem de desconto ou não. Nesse caso, como eu não marquei, ele vai vir aqui como não. Certo? Eu vou finalizar aqui para vocês verem como funciona e como é relatado essa transferência no GPM. Vou finalizar aqui e pronto, ele já gerou o relatório de transferência. Ele é um pouquinho mais complexo, é um processo um pouquinho mais complexo do que todos os outros que já foram passados aqui. Então ele exige um pouquinho mais de prática, ele exige um pouquinho mais de concentração na hora de ser realizado. O estoque de origem aqui ele vai mostrar o estoque destino na qual esse material vai ser enviado e o estoque de evolução, como eu disse, caso não houvesse, ele ficaria somente aqui para ser relatado. O código de reserva eu não coloquei nada, o status dessa transferência já está concluída, a data da transferência e a data da entrega, o solicitante, o fornecedor, enfim, todas as outras opções. Aqui na data da movimentação ele vai mostrar a data que eu coloquei lá. O usuário que enviou também, e agora tem os materiais que foram entregues e os materiais que foram devolvidos. É exatamente a mesma coisa do outro. O grupo, o material, a situação que saiu esse material, o valor unitário cadastrado, a quantidade que foi transferida, o valor unitário que foi movimentado, o valor total desse item, caso tivesse mais de um, o certificado de aprovação, a unidade de medida dele, o motivo, lembrando que aqui não vai aparecer só CT, vai aparecer o motivo completo, se gerou ordem de desconto no relatório e se a ordem de desconto está conforme. Nesse caso não teve, então as duas opções vão ficar como não. E embaixo a mesma coisa, a situação na qual esse material foi devolvido, o valor unitário, a quantidade, todas essas outras opções. Aqui abaixo tem a questão das assinaturas, que não se faz necessário assinar esse relatório aqui, já que é somente uma exemplificação para vocês do curso. A assinatura do almoxarife, a assinatura do destino. Aqui eu tenho as opções de imprimir, de fechar e de gerar o PDF. Então o relatório de uma transferência é exatamente esse daqui. Vai aparecer aqui o código da transferência de entrada e da transferência de saída. É um processo um pouco mais complexo do que todos os outros que já foram passados. Então exige um pouco mais de prática. Você pode utilizar o almoxarifado SESB de treinamento, caso possua, para, por exemplo, realizar treinamentos das transferências desses materiais, fazendo exatamente o mesmo processo que eu fiz até então, já que esse material que está nesse estoque aqui, ele não é auditado, ele serve exatamente para isso, para ser treinado. Só que, lembrando, utilize outro estoque de destino fictício também. Sem ser o seu, você pode colocar, por exemplo, o almoxarifado treinamento, sem ser o SESB, o almoxarifado geral. Então, é basicamente isso, a transferência de materiais. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição e também tem um grupo de suporte para caso qualquer outra dúvida. Então é isso, até o próximo episódio.